Pois é, a gente está aqui agora com o Álvaro Júnior, presidente do Sindi Atacadista do Distrito Federal. Álvaro, seja muito bem-vindo ao nosso jornal Nova Brasil Brasília. Bom dia, obrigado pelo convite. Álvaro, a gente estava já começando o papo, né? Assim, tem todo esse tempo seco e essas mudanças climáticas, a gente tem tempo seco, aí começa uma chuva, aí tem esse tempo com chuva, calor, muda tanta coisa na nossa vida e tem um reflexo muito grande no comércio, né? Nessa questão de lojistas, de atacadistas. Como é que se comportou e tem se comportado durante essa seca o mercado, a seção de negócios aqui no Distrito Federal? Tradicionalmente, esse período agora, principalmente de agosto até setembro, né? Nós temos a seca se fortalecendo bastante. Nós tivemos aí uma semaninha de chuva, né? Mas parece que ela já foi embora. Pode ver que ontem, anteontem, já tivemos um dia muito quente e a noite mais fresca, que é uma característica aqui da nossa região, principalmente de Brasília, que é uma cidade muito alta, né? Então nós temos alguns comportamentos, por exemplo, a indústria de gelados, de sorvete. Você chega a aumentar 50% o consumo nessa época do ano, porque nós temos dias muito quentes. E Brasília, como tem uma cultura muito boa dessa questão de natureza, nós temos uma estrutura muito boa na orla, né, com os clubes sociais, tudo, nas cidades satélites também. Então, realmente é uma data muito propícia. Você tem outros segmentos, né? Você começa a ter a questão de ar-condicionado. Não, você tem uma ideia, Álvaro, gente, eu estou tentando instalar ar-condicionado, vai tentar achar algum técnico nessa calorzão que fez nos últimos dias, eu fui tentar agendar, mas não, eu fui em agosto, né, só tem para setembro, assim, depois do 7 de setembro, assim, eu falei, meu pai eterno, olha como é que tá movimentando, nem técnico para achar, imagina a venda de aparelhos, né, deve estar realmente em alta. E especificamente nesse mercado de ar-condicionado, ele foi muito para a internet, né, por um lado é bom, mas por outro lado é muito ruim, que você não tem assistência. Antes você ia na loja, já combinava, o cara já mandava o técnico lá na sua casa, já resolvia. Nós temos também, nesse período agora, muitas questões de higiene e beleza, né? Que você tem ressecamento de pele, os cabelos, principalmente as mulheres que são mais vaidosas, né, do que nós homens. Se bem que os homens começaram muito a ter também, a se cuidar, a se tratar. Muito mais vaidoso que eu. Né? E a parte respiratória e medicamentosa, né? Infelizmente agora é a época que você acentua esses problemas como gripe, as infecções de garganta, esse tempo seco. E esse período que a gente teve de chuva e depois você seca de novo, ele é pior. Porque você faz uma mudança brusca e acaba trazendo, né, as pessoas que às vezes tiveram com a imunidade mais baixa, você tem um arrefecimento das doenças agora. Álvaro, e como é que o atacado se prepara para isso? Porque, por exemplo, a gente teve que ir em 2 farmácias, no auge mesmo, assim, teve uma época, até os médicos falaram assim, eu nunca vi os prontos-socorros tão lotados de gente. E a gente foi em farmácias que eram perto de hospital, que a gente foi com eu tenho um bebezinho, e não tinha soro. Em 2 delas, que acabou o soro, que todas as crianças estavam fazendo lavagem nasal no universo, nebulização. Tem um controle, vocês tentam se planejar para essas especificamente, soro fisiológico está sendo um problema há 3 anos. Sério? Né? Existe hoje uma falta crônica de soro fisiológico no país. Desde a época da pandemia, esse mercado não se normalizou até hoje. Então, realmente, tem um aumento de consumo, né? Mas também está tendo um problema de cadeia de produção. Nós sofremos muito ali naquele período 21, 22 com problemas de cadeia de produção. E o soro é um dos problemas que ainda persistem até hoje. Uau, olha só. E nesses outros, fazer esse planejamento pro atacadista deve ser muito complexo, né? Porque pode vir, deve só estar uma seca. Com essas mudanças climáticas, cai uma chuva, aí o pessoal não toma mais tanto sorvete, não toma mais tanto açaí, aí perde estoque. Fazer esse planejamento, esse controle com esse tempo tão doido deve ser bem complexo também, né? Mas hoje existem ferramentas, né? Não existe muito segredo, né? Você tem essas ferramentas de tempo, clima-tempo, que a agricultura usou muito, né? Um dos segredos da nossa agricultura foram essas previsões. Pra você ter uma ideia, a gente tem um mapeamento de gripe, por exemplo. Você sabe, ela no mundo todo, os estudos, quando vai ser a intensidade, mais ou menos que cepas que vão vir. Por isso que as indústrias se preparam bem com isso. O mercado hoje evoluiu muito essa questão do estudo, das pesquisas que nos ajudam. É lógico que, como é uma época sazonal, nós já temos uma média dos últimos anos. É lógico que às vezes se vê uma seca mais severa, altera um pouco, se não vem tão intensa. Mas isso já existe uma previsibilidade
que o atacadista e o próprio varejista se prepara para esses períodos sazonais. E o atacadista precisa muito, né? Porque pelo volume que vocês têm, volume que vocês trabalham, realmente tem que ter essa programação minuciosa. E a nossa preparação ela é anterior, né? Porque nós fornecemos para o varejo. Então a gente começa legal. primeiro, nós vamos discutir seca lá no verão, em janeiro, fevereiro, quando você começa a se preparar para poder atender essa época. A gente está geralmente 6 meses adiantado em relação às sazonalidades. Que maravilha. Álvaro, me tira uma dúvida, assim, quem quiser, os atacadistas, quem pensa em ir para essa área, quem quer trabalhar com atacadista, como é que acompanha o trabalho de vocês, para ficar sempre antenado nisso, para ficar se aperfeiçoando com vocês? Como funciona? O Cindy Atacadista tem o nosso site lá, né? O cindyatacadista.com.br, e é um mercado muito dinâmico, um mercado tradicionalmente formado por empresas maiores, né? Lógico, nós temos pequenos atacadistas, mas é uma característica do atacado. Pra você ter uma ideia hoje, o atacado é o maior arrecadador de CMS do Distrito Federal, mais do que combustível, do que serviços de eletricidade. Brasília tem uma vocação atacadista. Nós estamos numa cidade central, bem abastecida por rodovias, uma cidade bem desenvolvida. Já temos um programa de governo local, de questão de incentivos fiscais, que isso nos ajuda. E principalmente a vocação do DF, esse aeroporto nosso, depois da privatização, ele ficou... Hoje está se montando atrás... Um hub, né? A gente não vê. Mas se você for ali por trás, onde é a base aérea, né? Sim, a gente passa por trás do aeroporto, você tem a base aérea. Se você olhar à direita, está nascendo um complexo gigantesco de logística ali atrás, só que fica escondidinho, né? O atacado não é muito visível, geralmente ele está em regiões mais afastadas. Aqui a gente ocupa muitas cidades satélites, né? As margens das rodovias, o que é bom, que acaba gerando emprego mais próximo de onde as pessoas moram, né? Então o DF tem a vocação principalmente para quem quer fazer logística para a região norte, nordeste e centro-oeste. Nós somos aqui realmente o hub de entrada para essas regiões. Gente, mas você está convidado, por favor, a voltar também no meu programa Mesa para Dois, que a gente vai discutir tudo isso, que esse assunto é muito, muito interessante. Será um prazer. Te espero no Mesa para Dois. Pode fazer o convite que nós estaremos lá. Porque lá. essa parte aí da atrás do aeroporto, essa logística, eu quero muito entender, eu acho que afeta muito a vida e é a cara da nossa cidade. Muito obrigada, Obrigado, bom dia, bom resto de feriado a todos, né? Pra gente.